A única população que jamais se vergou naquele período foi a Lemúria, resistindo firmemente ali àquele domínio reptiliano, mantendo viva a chama da liberdade e de toda a sabedoria cósmica ancestral que eles mantinham contato ainda. Houveram, inclusive, tentativas de modificar geneticamente esses lirianos escravizados. Aqui nós temos o início daquelas conversas de alteração de genoma, né, feito por outras raças. Mas essas experiências fracassaram. Fracassaram por duas vezes, devido à forte conexão dessas raças lirianas com a fonte, forte conexão essa que até hoje nós temos. Essa certeza e convicção natural que muitas pessoas têm de serem filhos de Deus, como é entendido religiosamente hoje, isso faz parte da natureza desse DNA humano, e essa conexão realmente é muito forte. As alterações de genoma acabam em uma, duas gerações ali, retomando, e não se consegue fazer uma alteração efetiva, salvo por controle mental. Dessa tentativa, portanto, mal sucedida, surgiu um novo plano: a criação da raça escrava adâmica. E aqui já começam aqui a levantar algumas sobrancelhas. Esses Adãos eram os descendentes dos lirianos escravizados, privados de sua história e criados dentro daquele contexto social completamente alienado. Note que eu usei o termo no plural, Adãos. Sim, era toda uma raça adâmica, de Adams, como eram chamados, e não havia apenas um Adão ou uma Eva. Depois, se tiver um tempinho, a gente responde alguma pergunta em cima disso. A única população que jamais se vergou naquele período foi a Lemúria, resistindo firmemente ali àquele domínio reptiliano, mantendo viva a chama da liberdade e de toda a sabedoria cósmica ancestral que eles mantinham contato ainda. Entendam que nesse período subia e descia a nave espacial aqui como desce passarinho do céu, né? Mas os reptilioides, diante das experiências pouco satisfatórias com a manipulação dos humanos, e antes dos grandes confrontos de Maldek, que já eu vou entrar nesse assunto, esses répteis invasores criaram uma raça reptiloide para servi-los. Então entendam, tem todo o movimento ali tentando modificar o genoma humano, com controle mental e tudo mais, e não satisfeitos criaram ali uma própria raça reptilioide, essa sim que eles conseguiam manipular ali para os seus interesses. Esses invasores reptiloides aqui misturaram, portanto, a sua própria genética com a de uma raça reptiloide nativa aqui da Terra. Alguns dizem que era praticamente um animal bípede, um lagarto quase um metro de altura, que parece que ainda habita aqui de forma intraterrena, dando origem a um novo grupo de seres répteis totalmente subordinado e subserviente a esses répteis mais supremos. O papel dessa estirpe sempre foi realizar, e até hoje ainda é, o trabalho sujo para os reptilianos superiores. Boa parte, inclusive, das interações que acontecem aqui e ali com os reptiloides aqui, estamos falando justamente desses seres de mais baixo nível no escalão social deles, que acabam operando nas sombras e manipulando ou sendo os operadores aí do sistema de controle humano. Esses reptiloides pertencem a uma categoria de castas, mais ou menos como existe ainda na Índia, estruturada em 7 níveis, onde esses últimos, dessa última manipulação, ocupam as posições mais básicas, mais inferiores, sendo eles mesmos também escravizados pelos seus mestres reptilianos de nível superior. Essa raça réptil híbrida sofreu no dilúvio e continua existindo até hoje escravizada, até os dias atuais, nas áreas intraterrenas aqui da Terra. Para além aqui da Terra, os répteis se estabeleceram também em outros locais, mas aqui naquele continente que era chamado de Apalache,
Esse continente Apalache, inclusive, é o que deu nome lá aos Montes Apalaches lá dos Estados Unidos, mas não quero entrar muito por esse caminho, criando ali a sua primeira base ou colônia na Terra. Mas não apenas aqui na Terra, não satisfeitos com isso, também eles estavam em outros planetas do Sistema Solar, incluindo algumas ilhas de Maldek, Marte e outras localidades. Apesar do fato de que em Marte já havia uma colônia separatista, se eu não me engano, Metri. Aqui a gente já está falando já de alguma coisa misturada com Greys aqui. Não satisfeitos, eles tentaram colonizar também as luas de Júpiter, mas ali a conversa foi diferente. Eles acabaram encontrando uma surpresa por lá, um povo que até hoje está lá, é um povo de sexta densidade, muito superior, que os detiveram e não tiveram outra escolha a não ser recuar. Júpiter hoje, inclusive, tem uma simpatia muito grande aqui pelas questões da Terra, estão envolvidos aqui em certa medida aqui com todo o nosso quiprocó, e todos esses reptiloides que estão aqui no nosso sistema, os tais controladores simplesmente ignoram que existe Júpiter pela sua força, né, se concentrando ali em Saturno. Desde a sua chegada à Terra, os reptiloides atacaram a população liriana, portanto, a tal ponto que houve um momento em que a espécie humana ficou tão reduzida que restaram apenas algumas poucas mulheres para a reprodução, poucas mulheres mesmo. Citam-se coisa como 8 reprodutivamente falando, né? Esse foi um período realmente muito, muito difícil e o litígio ali acontecendo entre Atlântida e Lemúria. 20 mil anos atrás, já evoluindo bastante no tempo, agora a gente vai falar já de Atlântida, que também não era um continente, era toda uma sociedade, uma cultura, e o nome, inclusive, da capital dessa cultura era Atlântida também, né? Algo parecido com o que acontece em São Paulo, capital São Paulo, uma coisa parecida com isso. Foi uma majestosa e esplêndida sociedade planetária, independente de qualquer juízo de valor que se faça, interestelar, assim como Lemúria, e com influência em todos os lugares da Terra. Os répteis, naquele período, estabeleceram a sua fortaleza, batizada por Atlântida, supostamente em homenagem à constelação de Atlas, tá? De onde alguns de seus líderes vieram do sistema solar de Atlas, ali nas Pleiades em M45. Vão haver algumas dissonâncias com isso, com alguns que vão orientar para determinados seres capelinos, mas, como eu disse para vocês, a depender da raça, cada um vai fazer uma interpretação de toda essa história. Essa cidadela, gigantesca cidade, fortificada, ficava onde agora está o Oceano Atlântico Norte, especificamente localizado nesse continente Apalache que eu comentei, hoje submerso sobre o Atlântico Norte, e a sua capital Atlântida estava onde hoje são as Bahamas, embaixo das águas ali do Triângulo das Bermudas, do arquipélago de Bimini, se eu não me engano. Até hoje ainda tem ali algumas rodovias submersas que vira e mexe alguém retoma aqui esse assunto de tão inexplicáveis que são aquelas estruturas submersas. Embora não fosse a única cidade grande na sociedade de Atlântida, havia outras cidades importantes. Uma no norte do Iraque, outra no Mediterrâneo, hoje totalmente submersa, e ainda outras aqui na América do Sul, incluindo Tijuanaco e Machu Picchu, como parte desta mesma grande civilização.